Pronto. Vai lá, Aline. Por que a Guerra de Independência das 13 colônias pode ser considerada uma revolução? Por que ela não é simplesmente uma guerra? Por quê, professora? Porque a Inglaterra, ela era dona, entre aspas, das 13 colônias, né? Uhum. E os colonos, eles estavam insatisfeitos com essa situação de pertencerem à Inglaterra e não terem a liberdade deles. Uhum. E aí eles começam a se revoltar lá entre eles, Uhum. propondo uma guerra, né? Porque eles falam em guerra entre eles no filme. E por que eu acho que é revolução? Porque eu acho que guerra é entre nações. E eles não eram uma nação ainda. Eles eram colônias que pertenciam à Inglaterra. Então, foi uma revolução porque eles se juntaram todos contra a Inglaterra numa tentativa de ter sua independência. E aí, gente, alguém quer concordar, quer discordar aí da Aline em algum aspecto? Quer acrescentar alguma informação, Gente, alguma expectativa, né? Não é necessariamente vocês estão respondendo a resposta que a professora Tatiana queria, né? Eu quero promover o diálogo, eu estou avaliando a participação, tá bom? Então, quem quiser, não é porque alguém completou aqui a resposta da Aline que a Aline vai perder ponto, nada a ver, tá? Valesca, pode falar. Eu só queria completar a resposta dela, na verdade. Porque guerra geralmente é uma coisa entre dois países disputando algo, né? Geralmente. Um território, um objetivo, um ouro, algo assim, né? Um dinheiro, uma água, um território, né? E isso era mais uma coisa tipo, eu quero conquistar minha independência para mudar a mentalidade da população, criar uma nação, fazer uma revolução mesmo, fazer uma mudança acontecer, né? Beleza. Porque eles queriam ser diferentes. Eu achei que ia faltar essa frasezinha, mas eu acho que o ponto assim muito importante de considerar a guerra, porque se vocês olharem nos livros de história, a gente vai chamar isso de guerra de independência das 13 colônias norte-americanas. Mas por que não uma revolução, né? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é uma mudança. Eu acho que são as mudanças que vão ser proporcionadas depois dessa guerra. Sara, pode completar a Valesca. Não, eu ia falar o que você falou, porque a revolução é quando se tem algo novo, né? Você quer quebrar o passado para se implantar algo novo. Isso que significa revolução, isso que aconteceu, né? Eles queriam sair da colônia para se tornar um país, eles queriam ser algo novo, eles não queriam se prender aos outros. Ô, Sara, por exemplo, você consegue me dar um exemplo do que mudou? Fácil, essa pergunta é bem fácil. Uma coisa que mudou. A independência. A independência, né? Valesca. Nossa, o exemplo que eu fiquei encantada é aquele negro no exército. Ah, sim, verdade. Com um cara muito puto com ele, muito bravo com ele no começo, julgando ele, falando, você não sabe ler, você vai ficar aqui nesse exército, você não devia nem pegar arma, e no final ele tava, nossa, tô muito feliz que você tá aqui com a gente, ele já tava liberto, e ele tava ali na guerra porque ele queria. Eu achei isso muito legal. Engraçado. Oi, Sara. Só uma pergunta. Tá. A escravidão, ela foi, entre aspas, liberta só pelo sul ou o sul e o norte, quando entraram na guerra? Pessoal, a questão foi o seguinte. Aí eu vi que a Valesca falou, o que me chamou atenção, só que Valesca não é o ponto mais importante da Guerra de Independência, por incrível que pareça. Porque os estados do norte, os Estados Unidos da América, eles eram divididos, né? Não é que eles eram divididos, eles se dividiram dessa forma. Os nortistas e os sulistas, principalmente por uma ideologia mesmo e um tipo de trabalho, né? Claro que tem aí toda a origem da colonização, quais foram os países que foram, quais foram os estados que foram colonizados primeiro, né? E vamos voltar à nossa história, lá na aula passada, falando sobre a fuga dos
protestantes da Inglaterra em direção aos Estados Unidos. Então, vamos voltar um pouquinho a nossa história. A gente não viu que grande parte do povo inglês, eles estavam muito, assim, descontentes com o governo católico, sendo que eles tinham se transformado, em grande maioria, em protestantes. Vocês lembram disso da aula que eu falei? A gente teve lá a Reforma Protestante, aí o rei Henrique VIII instaurou na Inglaterra a religião anglicana. Vocês lembram disso? O anglicanismo era uma forma de protestantismo, não era? E aí depois outros reis católicos foram reassumindo o poder da Inglaterra e muitos deles perseguiram os protestantes e fez com que vários desses protestantes saíssem do país ali, né, das terras da Inglaterra lá na Europa e viessem em busca de um novo mundo aqui na América. Então, um detalhe interessante das colônias do norte é que quando esses fugitivos, né, vamos chamar assim, os protestantes fugindo aí do governo inglês, né, da perseguição católica aos protestantes, eles se estabelecem nas colônias norte-americanas, eles querem que a colônia norte-americana ela não seja só um país de exploração, uma colônia de exploração como foi, por exemplo, no Brasil. Vamos explorar tudo, vamos tirar todas as riquezas. Não. Quando vêm os protestantes para o Novo Mundo, eles vêm no intuito de se fixar, de habitar, de povoar. Então, isso é uma das principais diferenças, né? As colônias de povoamento. As colônias de povoamento, diferente, por exemplo, né, da nossa cultura, né, aqui no Brasil, elas foram colônias que não eram para escravizar ninguém. Era o trabalho livre. Não tinha uma monocultura. Normalmente, eles trabalhavam com uma cultura de subsistência, com uma policultura. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a fase da cana-de-açúcar, né? A fase do pau-brasil, né? A metrópole, ela se concentrava em pegar tudo que era do Brasil ali e aquele tipo de economia, né? Eles estabeleciam, ora o açúcar, ora o pau-brasil, depois teve o ciclo da borracha, enfim, né? Sempre uma exploração muito grande. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, não, já que a gente vai viver aqui, vamos viver aqui e vamos cuidar do que é nosso. Isso é das colônias do Norte. Então, a principal diferença das colônias do Norte para as colônias do Sul é que as colônias do Norte, ela tinha o trabalho livre. E as colônias do Sul, elas tinham o trabalho escravo. Então, aquele exemplo, um minutinho, Sara e Ana, aquele exemplo que a Valesca deu, a professora, inclusive, me chamou muita atenção, né? O negro que começou lá, ele na verdade, ele foi colocado na guerra, né? Porque ele era de propriedade de alguém, aí virou e falou o seguinte, olha, eu não vou lutar não, mas o meu escravo vai, ok? E ele é colocado. E depois ele vai ficando, né? Ele mesmo que toma ali aquele idealismo de lutar pelo aquele ideal. Então, é muito interessante. Mas isso não foi a principal mudança. Valesca, isso vai acontecer na Guerra da Secessão. Os Estados Unidos se torna um país livre mesmo, os Estados Unidos inteiro, quando os nortistas vencem os sulistas. Né? E aí se instaura o trabalho escravo. Mas isso vai acontecer alguns anos depois. Tá bom? Eu achando que ia acontecer agora. Que triste. Nada, minha filha. Assim, é um movimento, né? A gente tá falando de liberdade. E aí eu vou entrar em... Nossa, gente, tem tanta coisa pra gente discutir. Vou falar. Mas, Sara, pode falar primeiro, depois Ana. A Ana levanta primeiro. Então, Ana. Não, eu tava testando aqui, eu tava sabendo apertar, pode ir, Sara. Aqui, ó, quando você quiser, o que eu faço? Por exemplo, você falou, né? Eu mesmo abaixo sua mãozinha, tá vendo? Depois que você fala, eu mesmo consigo abaixar. Vai, Sara, manda. Que eu ia falar é que tem uma parte no filme em que eles vão recrutar o exército
E aí eles vão pegando os jovens e ele pega, entre aspas, os escravos. Só que eles não eram escravos. Ele falou assim, não, a gente não quer ir porque nós somos livres. Ele paga pra gente. Aí isso foi algo que eu fiquei meio na dúvida. Na verdade, foi bem ali no início mesmo, na própria fazenda do Benjamin Martin, né? Que ele fala assim, todos os escravos venham, não sei o quê. Não, a gente não é escravo, a gente é livre, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente trabalha aqui, a gente recebe, né? Por trabalhar aqui. Então, já mostra essa diferença de pensamento, né? Aí, alguns ainda têm um pensamento escravocrata e tudo, e outros já sabem e já planejam ali como um sistema livre para todos, independente ali de raça, de cor, né? Enfim... E aí, isso tudo eu tô falando por quê? Porque a Valesca falou o seguinte, professora, acho que uma das grandes mudanças, porque eu tinha perguntado, né, aí a Aline, a Valesca e a Sara responderam que não era uma guerra, é uma revolução, porque mudaram aí as coisas que vieram a seguir. Eu acho que, além da mudança da própria independência em si, que agora os Estados Unidos, eles eram um novo país, né, ou estaria se formando aí um novo estado, uma nova nação, livre da Inglaterra, tudo mudou. O governo, que era, então, eles estavam submetidos a um governo monárquico. A gente tem monarquia nos Estados Unidos? Começou em algum momento ter monarquia nos Estados Unidos? Alguém sabe me responder essa pergunta? Já começou no parlamento, né? Já começou com presidente livre, né? Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Pergunta rápida. Alguém? Primeiro presidente dos Estados Unidos. É o George Washington? George Washington, né, gente? George Washington, inclusive, né, a Eles capital... falam dele umas 2 vezes no filme. Eles falam dele e a capital dos Estados Unidos chama sério que é Washington, né? É em Washington, né, na verdade. Porque Washington DC, né? Que a capital leva o nome dele por ter sido o primeiro presidente. Que é aquela cidade que tem o presidente, o George Washington, aquela imagem, né? Sabe? Tipo, sentado numa cadeira, assim, grande. Não sei se você já viu essa imagem. Enfim. É uma estátua, não é? É, tipo uma estátua. Fica lá em Washington. Só o que o Ricardo escreveu. O patriota não queria entrar na guerra, mas automaticamente entra quando o coronel mata seu filho, depois da guerra que teve frente de sua casa, família. Na verdade, isso aí Ricardo, o que acontece? A própria dinâmica do filme, ela tem que dar um gás ali na história, né? Que particularmente é uma puta história, né? É uma dinâmica interna ali, né? Que vai explicar por que ele é por que ele é o patriota. E aqui eu ainda vou chegar nessas perguntas, por que ele não queria participar da guerra. Então a gente vai entender isso tudo aqui. Mas antes disso, vamos finalizar esse raciocínio aqui. Então, pessoal, a guerra dos Estados Unidos, a guerra de independência dos Estados Unidos, né? Ou independência das 13 colônias, é muito mais do que uma simples guerra. É uma revolução. Por quê? Porque muda tudo, né? Ele muda a forma de governo. Ali a gente estava submetido a uma Inglaterra monárquica de reis e de repente os Estados Unidos falam, não é isso. Aqui, inclusive, a gente vai ter presidente votado pelo povo, eleito democraticamente, né? Então, os Estados Unidos, eles estão bem à frente mesmo, em termos democráticos, há muito tempo, né? Se você parar para pensar que que Colombo descobriu, como é que é? Américo Vespúcio descobriu a América, né? Em 1492, né? O Brasil foi descoberto em 1500, quer dizer, nem tanto tempo assim tem. Só que o Brasil foi virar democracia, né? Foi virar primeiro independente em 1822, né? A independência.
E depois ainda foi virar república 1889? Fiquei confusa aqui. E aí, pensa em 300 anos de diferença, gente. Que os Estados Unidos já era república, que já era democracia, república. Então, assim, a gente entende por que as coisas evoluem diferente. A gente ficou quase 300 anos no modelo escravocrata, no modelo em que o mais forte, né, sobrevivia às custas do mais fraco, que é o que acontece até hoje. A gente não mudou essa mentalidade, né? Sara, continua. Fala aí o que você ia falar. Eu queria perguntar se os Estados Unidos ficou muito tempo sendo colônia. Uai, foi de 1492, até que ele descobriu, até 1700 e, vamos dizer assim, 1775, a guerra começou. A guerra de independência começou, 200 e poucos anos depois. A guerra de independência, ela termina mesmo em 1783. Então, o Brasil passou mais tempo sendo escravocrata do que os Estados Unidos sendo colônia. Por aí, mais tempo. Muito mais. Porque só na Lei Áurea que vai ser 1888, que a Lei Áurea vem abolindo a escravidão, né? 1888. E não é só isso, né, gente? Além disso, a própria mentalidade. Por quê? Já entrando num assunto que a gente vai falar no futuro, mas quando o Brasil ele se torna independente, não é uma guerra igual era nos Estados Unidos, vamos lutar pela Inglaterra, vamos lutar pela essa independência. Vocês já ouviram falar que a guerra de independência do Brasil, que o grito de independência, porque a gente tem aquela imagem, vocês já viram a imagem do Rio Ipiranga, né? Independência ou morte, lá o Dom Pedro II e tudo. Mas, na verdade, gente, foi um jogo de interesses cabuloso. Eu não sei se vocês conseguem... A gente vai passar por isso na disciplina. Mas, a bem dizer, o rei estava lá em Portugal. Dom Pedro estava aqui. A elite econômica pressionando Dom Pedro porque queria, assim, abrir o comércio, queria comercializar com outros países e tal. Dom Pedro pensa, raciocina e fala assim, uai, saber? O rei tá lá, eu podendo ser rei aqui? A independência para esse povo? Então, até a independência do Brasil foi um jogo de interesses, tá? A independência do Brasil, ela é às avessas também. A gente tem aquela impressão de que foi uma luta, né? Vocês têm essa impressão? De que foi uma guerra, que todo mundo se envolveu na guerra? Não, gente, foi assim não, tá? Não foi assim, não. Pelo contrário, professora, pode falar. Eu já li o livro 1888. E lá ele fala que Dom Pedro ele teve uma diarreia no dia da independência. Eles falam, né, que o grito de independência foi dado no banheiro, né? Eles falam, o grito de independência foi feito no banheiro. Mas, na verdade, não é por isso. É porque, bom, se ele teve diarreia ou não, pode ser que ele tenha tido mesmo. Mas é por causa disso. Você não precisava ser uma coisa revolucionária, né? Porque, na verdade, a elite econômica sempre comandou o Brasil, gente. Sempre. Eu falei isso para vocês na última aula, eu acho. Que tinha uma charge, vocês lembram? Eu falei isso, foi com vocês? Não sei, posso ter confundido as turmas. Mas é uma charge que fala o seguinte. Tem um banqueiro lá no Planalto. Aí o presidente encontra com o banqueiro e fala assim, uai, fulano, você é por aqui? Ele, não, eu sempre estive por aqui. Vocês, presidentes, que ficam mudando. Né? Tipo assim, como que o poder, ele realmente... A gente acha que ele, às vezes, está nos políticos, nos governantes, mas a verdade é que existe o poder econômico que no nosso Brasil é o que manda, é o que fala, é o que desmanda, né? Então, eu acho que isso vem desde Dom Pedro II, tá? Então, a Guerra de Independência do Brasil, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela também depois, ela é dada muito nesse aspecto, assim,
Qual é o interesse? Aí eles primeiro, a gente se torna independente, mas a gente continua tendo imperador, né? Ou seja, a gente continua em uma monarquia. A gente vai ter república só depois, né? Então, primeiro a gente continua tendo um império aqui, tá bom? Então, só para finalizar, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar. Enfim, então, Guerra de Independência dos Estados Unidos muda tudo, muda toda uma mentalidade. A gente vê no filme como que as pessoas, elas são inflamadas, elas querem participar ali da revolta, né, da revolução, querem declarar a independência em relação aos estados, ao governo inglês, né? E aí eu vou até, alguém falou isso, me fala aí quem for que falou, deixa eu ver se está no chat, se eu li ou se eu ouvi vocês. Acho que é a Bárbara. A Bárbara comentou uma coisa que ela adiantou a segunda pergunta. Bárbara, cadê você? Acho que não quis entrar na guerra, né? Respondendo a pergunta aqui do colega, do Ricardo. Não quis entrar pela família, para não deixá-los e evitar que seu filho fosse mandado para a guerra também. Então, quais são, a pergunta é para a Bárbara ou para quem quiser responder, quais são os valores que a gente consegue perceber no filme? Eu acho que um dos valores está aí na resposta da... Oi, professora. Pode falar, Jéssica. Além do perceber o patriotismo familiar, né, que ele tem por todos os filhos dele, ele tinha medo dos filhos homens ir para a guerra e acabar morrendo. Foi o que aconteceu. Porque no filme, os dois filhos dele que iam muito para a guerra foram os dois que morreram. Ô, Jéssica, seu áudio tá muita bem família ruim, dele. sabe? Seu áudio tá bem picadinho aí. Tá? Se você preferir também digitar em vez de... Eu tô tentando dar um jeito aqui, mas tá. Tá ruim, né? É para ouvir a senhora e os meninos também. Mas melhorou um pouquinho, pelo menos. Ele fica picando, é como se ele, no meio da sua frase, ele vai dando umas picadas. Não sei se é a mesma coisa que você tá ouvindo aí. Não sei se é o microfone ou se é a conexão. Não sei. Mas aí, olha só, eu acho que a Jéssica, o Bruno interrompeu, o Bruno falou sobre patriotismo, ok. Mas antes disso, a Jéssica falou numa coisa. O valor família, gente. Olha como é que é também o valor família e a relação que esse valor família tem no filme. A vida ali do patriota, do Benjamin Martin, é para defender a família dele. Ele entra, inclusive, ali na guerra porque ele está querendo, na verdade, proteger a família. Não é nem para pegar a independência dos Estados Unidos. Não é interessante? Agora, por que ele é o patriota? Né? Porque, por que o patriota é o patriota? Porque, na verdade, eu acho que o Bruno ia entrar nesse aspecto, Bruno. O patriotismo mesmo, ele é uma defesa dos valores também. Quando os ingleses entram ali e começam a usurpar os poderes, inclusive assim, né, grotescamente, que é o que ele faz lá com os filhos do Benjamin, eu acho que é tipo assim, não, aqui você não vai fazer nada, você não vai fazer isso não, né? Então, assim, eu acho que os valores ingleses, né, assim, os valores norte-americanos ali, por cuidar do que é deles, né, da família, da liberdade, e também do patriotismo, fica muito evidenciado no filme, né? Eu acho que fica bem evidenciado. Sara, pode falar. Eu acho que, além disso, também teve a sede de vingança, né? Claro. Por ter matado os filhos dele. Mas eu acho que, além do sentimento de família, é o sentimento de comunidade, porque os seus vizinhos também estavam morrendo, os seus vizinhos também precisavam dele, e ele sabia como que era viver uma guerra. Então, por isso que ele queria evitar uma guerra, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que várias pessoas ao redor dele e pessoas dele iriam morrer, por isso que ele não queria.
Ele não queria a guerra. É legal que vocês estão antecipando as minhas perguntas. Eu juro, juro que no roteiro tá pergunta 1, pergunta 2, aí a pergunta 2. Quais as razões que levaram Benjamin Martin a não querer participar da Guerra de Independência das 13 colônias, né? E aí a Sara estava falando exatamente isso. Na verdade, é porque o Benjamin Martin, com toda a sua experiência, porque ele já era lá do exército, né? Do exército continental, sei lá. Ele lutou numa guerra, que eu vou até falar sobre essa guerra. Mas ele, então, fez atrocidades nessa guerra. Eu não sei se no filme, na versão reduzida, fala, mas aí vocês me corrijam, que ele tem um momento que ele fica com Gabriel, né, que é o filho dele mais velho, o Heath Ledger, né? Ele entra com Gabriel e conta o que eles fizeram na guerra, que eles destroçaram, que eles esquartejaram todos os franceses ali na guerra anterior. Então, ele não queria entrar de novo numa guerra. E até porque ele tinha perdido a esposa. Ele tinha lá 6 filhos? Acho que são 6, né? 7 filhos, é. Tinha 7 filhos, ou seja, se ele morre também, quem vai cuidar dos filhos, né? Então também tem toda uma questão assim. No filme, porque ele fez algo que não era humano. Isso que eu tô te falando, às vezes, gente, eu vou falar alguma coisa que vocês não tenham visto, é porque eu vi na versão estendida. Então, mas aí vocês ampliam a ideia. Ele explica que no forte, eles esquartejaram todos os pedacinhos dos franceses. Então, ele falou, arrancou os dedos, o olho, ele falou. Né? Então, tudo com aquela machadinha dele no filme, né? Então, ele viu que ele mesmo foi muito assim, muito... Como é que se fala, né? Muito... Desumano, né? Desumano, muito... Eu esqueci a palavra que eu ia usar, mas é muito desumano mesmo nessa guerra. Esta guerra que ele conta no filme, alguém sabe me dizer qual guerra foi? Porque não fala no filme. Isso, porque ele fala de índios e franceses, e eu fiquei... É isso mesmo. Eu tô perguntando mais de instigação mesmo. Alguém sabe me dizer qual foi essa outra guerra que o Benjamin tinha participado? Sara, é essa pergunta que você quer responder? Você tava com a mãozinha levantada? Não, isso aí já tava desde antes. E a Ana? Essa não. Não, A essa outra não. anterior. Tá, mas aí vocês podem falar. Eu vou só falar e vocês falam o que vocês queriam falar. A guerra é a famosa, tão falada e ouvida Guerra dos 7 Anos. Tá? Então, essa Guerra dos 7 Anos, na verdade, foi uma guerra no continente norte-americano. Gente, o continente norte-americano gigantesco, né? Canadá, né? Estados Unidos. Então, os estados na Europa estavam loucamente tentando fazer colônia aqui nos recém-descobertos, né? Estados da América, que depois viraram estados, mas nesses pedaços de terra da América. Então, aqui a gente tinha a França lutando contra a Inglaterra. A França, na história, sempre foi inimiga da Inglaterra. Tá? E isso aí, já dando spoiler para o final, é uma das razões que a França, vocês viram que o exército francês apoia o exército norte-americano, não é? No finalzinho, com vários meses de atraso, mas a França chega para ajudar os colonos. Porque o tempo que eles falaram, na verdade. Falaram que era de 6 meses, era mais de um ano, né? Enfim. Mas eles chegaram e eles ajudam a vencer. Se não fossem os franceses, os Estados Unidos era colônia até hoje, tá? Então, assim, foi muito fundamental. Não tô brincando, não sei, mas foi muito fundamental. Pode falar, Ana e Sara, que vocês queriam falar antes. Ana Paula. Eu queria falar sobre a questão dos jovens. Pode falar. As crianças, não sei por que eles cresciam com aquela mentalidade de luta. Eles nem tinham 18 anos direito e já queriam
tá na guerra. Tinha 14, eu fiquei assim, indignada. É Acho que assim, isso foi um Ana, na valor. verdade, vamos raciocinar assim. Hoje, os tempos são outros, né? Eu não sei se vocês sabem quantos anos que a avó de vocês se casaram, a bisavó de vocês se casaram. Sei, foi com 14. Normalmente dá 14, Né? 13. A minha avó casou com 16 anos. Então, o que eu Minha avó já penso? casou com 13? Sério? Não, com certeza. Então, olha só, a gente tá falando de coisas muito antigas, que até a expectativa de vida, né? Sei lá, devia ser 50 anos de idade, 60 anos de idade, não, menos que isso, né? Então, assim, hoje a gente pensa, nossa, mas eram só crianças, né? O Gabriel, que tinha acabado de fazer 18, né? Que é o mais velho, e o outro que morreu no início do filme, eu esqueci o nome dele, é o Thomas. Thomas. O Thomas, ele ia fazer 16, né? Que eu acho que o pai dele falou assim, quando você fizer 16, eu deixo você entrar na 17. guerra. 17. Ele não tinha Eu nem acho que ele 16 tinha 14 ou 15. Acho que ele tinha Ele 15 anos. fez 15. Ele tinha 15 anos e aí ele falou, não, no seu próximo aniversário a gente conversa, um negócio assim. E aí eu acho que tinha muito isso também. Então, assim, eram tempos em que os jovens, na verdade, eles já eram adultos, né? Já mantinham, já trabalhavam, né? Mantinham as casas, as economias das casas. Então, eu acho que é muito relativo isso, Ana. Mas, claro, né? O filme dá uma revolta. Gente, e não é só nessa hora, né? E a hora que quando eles vão tentar capturar o Gabriel mesmo, a primeira cena que ele fica com raiva lá do cara. Gente, e a cara daquele cara, né? A cara daquele cara. Só da gente olhar pra cara dele, a gente fica com ódio dele, não é? Eu falei que ele é muito bom ator. Ele é tão bom ator. É muito bom pra ser que ele prova que, assim, ele foi um vilão que você olha pra ele e você fala assim, nossa, eu te odeio mais que tudo na vida, não é? E ele é muito mal no filme, né? Ele é muito mal mesmo. Nossa, que raiva que dá. Toda vez eu falo. E eu já vi 500 vezes esse filme, né? Comumente eu passo aí pros alunos e toda vez eu fico revoltada, eu fico com raiva do mesmo jeito. Mas aí naquela hora que eles vão capturar o Gabriel, ele leva os outros 2 irmãos. Quer dizer, os outros 2 irmãos abaixo do Thomas, um devia ter, sei lá, 13 e o outro 10 anos. E eles vão lá e eles dão tiro e foi para matar. Eles sambam na cara de guardas reais. Eles dão de 3 ou 4 guardas reais. Sambaram na cara mesmo. E assim, e o interessante... Mas também eles eram treinados, né? Desde pequeno. O pai dele... Como que você vai atirar? É como que é mira pequena, tiro certo. Alguma coisa assim. Mira, tira, né? Mira pra não ele falou assim, ele falou assim que tem que mirar pequeno. Tipo, não tentar atirar em pessoas que estão muito longe. Mira perto, né? Mira nos primeiros. Só que a gente vê que eles ainda são crianças, que ainda tem muita questão quando eles vão dormir. E aí ele fala, pai, eu matei aquele cara, né? Tipo assim... E ele fica até com raiva meio que do pai também, por ter permitido eles participarem ali daquela cena. Mas eles estavam lá treinadinhos, né? Mas você vê que eles ainda são crianças. E é igual aquelas contradições que a gente vê, por exemplo... Não sei se vocês já viram, mas teve um documentário há muitos anos atrás que falava sobre essas mulheres que casavam cedo no Brasil. Então, as mulheres eram dadas em casamento. Gente, ainda no sertão, ainda é assim, tá? Nos interiorzão aí do Brasil, ainda é assim. Mas as mulheres eram dadas em casamento, então, tipo, se elas estavam casadas com homens mais velhos, né? Cumprindo todo ali o seu papel de esposa e, tipo, brincando de boneca. Sabe? Surreal isso, a gente parar pra pensar. Mas eu acho que era isso muito que acontecia. E nessas guerras aí, de uma maneira geral, né? Assim, no Oriente Médio, gente, quando eu vejo que as meninas, aquelas imagens, né, no Oriente Médio da vida dos meninos, às vezes com 6 anos de idade, com arma na mão, né? Assim, entrando para os exércitos. E vão longe não, né? No tráfico mesmo aqui no Brasil, né? Nas favelas, as criancinhas
dá uma dó, né? Nossa, eu fico arrasada, assim, quando eu vejo essa exploração infantil, né? Enfim. Professor, mas esse negócio da idade que você falou, se eu for pensar, quando a gente era mais nova, mais criancinha, 60 anos já eram velhos idosos pra gente. Agora, Idosos! 50 anos, a Madonna. Você não acha que a Madonna tem quase 80 anos, não? Gente, é surreal. Tipo assim, eu 50 ainda anos mais. é novo hoje em dia. Eu mais do que vocês, né? Ainda. Porque eu também já tô nos 25 já, então eu tô na sua faixa, assim. Na minha faixa, gente, ó. Mais pra sua do que pra deles, assim. Ó, pra vocês, ó. Delícia. Não, inclusive, foi um baque muito grande pra mim. Acho que eu já falei isso. Quando eu virei e falei assim, gente, qual ano que vocês nasceram? Foi a primeira vez. Hoje eu sei que alguns de vocês nasceram até depois disso. Aí, quando meu primeiro aluno falou assim, eu nasci em 2001. Aí eu olhei, o quê? 2001. Gente, 2001 eu já aprontava todas, né? Aí eu falei, o quê? Eu tô dando aula para menino que nasceu em 2001. Aí eu perguntei, e aí, vocês viram Senhor dos Anéis? Aí eles, não, professor, credo, Senhor dos Anéis, nossa, filme velho e tal. Aí eu fiquei tão arrasada, porque, tipo, Senhor dos Anéis é o filme da minha vida, da minha geração, da minha vida, que a gente fez fila para ir ao cinema, porque nessa época a gente fazia fila para ir ao cinema, né? Não comprava ingresso. E aí eu falei, não acredito que vocês não viram, não, professor, é muito chato, muito longo, nossa, demorado, né? Os efeitos especiais ruim pra caramba. Eu falo, não, gente, vocês têm que assistir e tal. Enfim, foi um baque muito grande. Hoje, deixa eu fazer conta aqui, alguns de vocês já nasceram em 2003? Deve ter, né? Se bobear, Ana Paula, você não nasceu em 2003, não? Não, eu nasci em 2001. Não, Ana Paula, 2001 também? Isso, 2001. Acho que 2003 não, 2002 provável, 2003 não. Eu tô fazendo conta aqui. 2003 é 16, né? Muito novo. Tá certo. Então, 2002. Não, mas olha só, ano passado, eu não lembro se foi no presencial, né? Obviamente, presencial. Acho que foi no primeiro semestre do ano passado. Já tinha uma aluna nessa, né? No segundo período que tinha nascido em 2001. Por isso que eu fiz conta. Um ano depois, 2002, tá certo. 2002. Mas, assim, isso pra mim é muito chocante. Mas por que eu tô falando disso? Eu não faço a menor ideia. Né, porque a gente tava falando desse negócio de idade, né? E outra coisa, expectativa de vida. Eu tava num congresso também de previdenciário esses dias não, já tem uns meses. O professor falou assim, gente, agora já nasceram as pessoas que vão morrer com mais de 100 anos. Já pararam para pensar nisso? A minha avó, que não é da nossa geração, né? Óbvio, ela tem 99 anos. Então, assim, vocês têm dúvida? Peraí, gente, que o Bruno tá pedindo para entrar. Vocês têm dúvida que, né, assim, vamos supor, vocês ou a geração ainda abaixo de vocês vão passar dos 100 anos? Eu tô querendo chegar nos 100 anos. Gente, 100 anos é muito tempo, né? É muito tempo de vida. Nossa Senhora. Mas, enfim, qual era a lógica do esquema, né? Que é meio revoltante ver os filhos participando ali, mas também eu acho que se a gente parar para pensar naquela época, era meio que normal também. Tanto que eles podiam se alistar com menos de 16 anos, né? Com 16 anos, eles já poderiam alistar no exército. Deixa eu só anotar aqui alguns nomes aqui que eu não tinha anotado ainda. 2 minutos, gente, senão eu perco vocês aqui e aí eu não consigo avaliar. A Jéssica já anotei. Calma aí. Ó, tá faltando um monte de nomezinho aqui, hein? Que eu não anotei, que eu não dei ponto nenhum ainda. Mateus. Calma. Eu tô conferindo.
Tem duas Jéssicas, né? A outra Jéssica tá sumida. Vocês têm notícias dela? Ela tá. Hoje já tá sem internet. Ah, foi ela que mandou mensagem, então? Será? Acho que foi. Eu falei com ela. Deixa eu anotar aqui. Beleza. Bruno Gomes e Bruno Assis, né? Eu tenho que lembrar desses dois nomes. Bruno Gomes e Bruno Assis. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, a questão mesmo dos filhos, do valor família, né, que a gente discutiu. Perguntei quais foram as razões que o Benjamin Martin não queria participar. Então, aí entramos nesse ponto, né? Que aí foi a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra, ela é importante para nós aqui, não para saber o que aconteceu exatamente, mas a Guerra dos 7 Anos foi muito a disputa dos territórios norte-americanos ali e também a disputa, enfim, eles colocaram os índios no meio da confusão toda, né? Porque os índios também queriam proteger seus territórios, né? Então, às vezes, eles se aliavam a um, se aliavam ao outro, né? Então, tinha índios aliados aos ingleses, tinha índios aliados aos franceses. Porque vocês pensam, tinha índios, né, gente? Ainda tinha isso. A gente acha que o povo chegava para colonizar, estava tudo lindo, maravilhoso, mas não. Então, a Guerra dos 7 Anos, ela vai ser importante aqui para o nosso estudo pelo seguinte, não só como exemplo do filme que o Benjamin Martin, ele decide não participar da Guerra de Independência, mas porque foi uma guerra em que se gastou muito dinheiro. Então, o que acontece? A França saiu vitoriosa da Guerra dos 7 Anos, mas gastaram muito dinheiro, tá? Então, agora eu fiquei até na dúvida, deixa eu só confirmar essa informação que eu falei aqui. Mas então, tanto a Inglaterra quanto a França, eles gastam muito dinheiro na Guerra dos 7 Anos, né? Que foi em 1756 até 1763. Quer dizer, alguns anos depois, né? Considerando que a nossa guerra 1763 acaba. 10 anos depois, 9 anos depois, começa a Guerra de Independência, tá? Deixa eu só ver aqui. Tururu. Aqui, ó. Inglaterra e suas colônias norte-americanas. Deixa eu só ver aqui se eu acho isso aqui. Enfim, é uma guerra mais complicada, ela é longa, ela envolve vários países. França, Portugal, Inglaterra, era a Prússia, né? Que antes era o reino, era o reino da Prússia. Enfim, vários países envolvidos. Mas nessa fase que foi lá nos Estados Unidos, ela foi uma guerra entre a França, né? Os índios e a Inglaterra. E é claro que as colônias norte-americanas estavam ali lutando contra a França e ao lado dos índios, né? Que moravam lá. Enfim. E aí, o que acontece? Os índios estavam do lado da Inglaterra? Não. Os aliados... Não, os índios lá dos franceses.
Ah, Então, quando eu acho que eles contam isso no filme, eu não tenho certeza. sim, eles falam que falam eles assim, estavam contra os franceses e os índios. Aí eles decapitaram os índios? Não sei, isso, eu fiquei... eu acho que aquele episódio que ele narra, eu tô tentando lembrar disso aqui agora, mas aquele episódio que ele narra, né, da crueldade, Que ele mandou 2 índios de volta com cabeça dos índios, com os membros eu dos acho que foi índios. contra É os isso mesmo. E eles índios, desistiram da aliança, né? Ou algo entendeu? assim. É alguma coisa assim É mesmo. os Cherokees que ele fala. É, por isso que eu não Eu entendi. sei que Ele tem fala vários, isso. eles falam dos índios Cherokees, né? Mas eu não sei, assim, se o filme trata, aí eu teria que fazer uma pesquisa mais profunda. Aí ele fala, no dia seguinte eles desfizeram a aliança. Foi algo assim. Porque foi super conflituoso, né? Assim, foi super cruel também, que aí eu acho que a própria história do filme mostra, né? Quando ele vai falar o que eles fizeram e como que ele foi reconhecido como herói, né, gente? Ele, o Benjamin Franklin, Benjamin Martin, desculpa, ele foi reconhecido como herói nessa guerra por causa das atrocidades que eles fizeram, né? Então, assim, que eles conseguiram ganhar tudo, mas enfim, foi um herói, mas foi tenso, né? Foi uma guerra tensa. Enfim, então, o que é importante a Guerra dos 7 Anos? Depois a gente fala um pouquinho sobre ela, mas o que eu quero saber sobre ela aqui, na verdade? Basicamente, é que, em razão desta Guerra dos 7 Anos, 2 grandes países, Inglaterra e França, que sempre se entraram em conflito aí durante a história, eles gastam muito dinheiro. E essa gastação de dinheiro na guerra vai originar 2 coisas importantes. Na Inglaterra, o que eles fazem para se recuperar financeiramente dos gastos da Guerra dos 7 Anos? Quem sabe me dizer? Explorar outros países? Explorar os países? Não. Aumentar o imposto da colônia. Ah, é isso que eu ia falar. Então, o que acontece? Para a Inglaterra, tipo assim, putz, ficamos pobres agora, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar os impostos das colônias. Então, isso aí tem todo sentido, é sempre esse, né, no final das contas. Aí, o povo inglês, o povo norte-americano, na verdade, eles começam a ficar revoltados com a Inglaterra quando, não é que é uma gota d'água, tá, gente? Não é que é só isso, não. Mas é o aumento de impostos para a cobrança dos colonos, né? E na França, a mesma coisa. Uma das coisas que nós vamos estudar na próxima aula da evolução da eclosão da Revolução Francesa é justamente ficam também devendo até os rins. O que eles fazem? Aumentam os impostos para o povão, para os súditos, né? Para aqueles que não eram nobres. Causa muita revolta isso. Além da Guerra dos 7 Anos, que deixaram eles pobres, eles já estavam pobres, né? Já tinham gastado muito dinheiro. Mesmo assim, eles participam da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, o que vai levar a França para uma crise maior ainda. E a Inglaterra, tudo bem. O que a Inglaterra faz? Vamos sair da crise? Vamos. Como que a gente sai da crise? Gente, até hoje, no Brasil também é assim, né? A gente aumenta os impostos. Então, a Guerra dos 7 Anos, ela fez com que a Inglaterra, mesmo vitoriosa, ela ficou falida, né? Assim, gastou-se muito dinheiro. E aí foram implantados nas colônias uma série de impostos que foi assoberbando aqui os ingleses, né? Deixa eu ver se era essa a pergunta que eu ia fazer. Peraí. Quais as razões? Gente, ó, tá super caminhado. Quais as razões que desencadearam a guerra das 13 colônias? Então, um dos principais, que já entrou no que vocês falaram, né? Foi os altos impostos criados e corrigidos aí pela colônia inglesa. Pergunto, quem sabe me dizer, eu acho que no filme cita isso, mais ou menos, mas cita de alguma forma, alguma dessas leis. Não entendi a pergunta.
quem sabe me dizer quais são ou qual é, né, alguma dessas leis que foram criadas pela Inglaterra, aumentando a taxa tributária das colônias norte-americanas? O nome mesmo, quais foram essas leis? Eu acho que no filme cita somente, assim. Não fala com detalhes, não, mas Péssima cita. com o nome, você. Alguém sabe? Sem pesquisar no Google. Matheus? Matheus ligou Eu o tô computador pensando agora. aqui. Achei que você nem tava aí, Matheus. Não, eu tô aqui. E aí, gente? Ninguém fala nada? Nenhuma? Ninguém lembra de nenhuma? Não, professor, eu não lembro, não. Tô tentando lembrar deles discutindo lá nos votos para ver se eu lembro, mas eu não lembro. Então, vou começar, tá? E aí, se vocês forem lembrando, vocês vão me interrompendo. Não precisa levantar a mãozinha, não. Gente, a primeira lei... Deixa eu só ver aqui aquela... Deve ter uma observação, né? Acho que era normal, né? É quase que estão fazendo aqui atualmente. O governo liberou o auxílio emergencial por causa da pandemia, que muito chamada atenção mundial. Porque os brasileiros aumentaram tudo, principalmente os produtos do mercado. Aumentaram tudo, né? Aumentaram tudo. Mas não é pelo auxílio, não, tá, gente? Eu acho que não é o auxílio o problema, né? O Brasil nunca foi o problema, nunca foi ajudar os pobres. A gente é levado a crer, as pessoas tendem a falar isso, né? Na hora de fazer reforma das previdências e tributárias da vida, eles falam assim, porque o LOAS, sei lá, tem que ser reduzido de um salário mínimo para meio salário mínimo. O Bolsa Família, acho que R$140, gente, R$170. Vocês acham mesmo que é esses benefícios que estão afundando o Brasil? Sinceramente, né? Perdoou Agora, a dívida de 1 bilhão das igrejas? Pelo amor de Deus, gente. além disso, todos os grandes bancos, né? Se não me engano, enfim, esses 5 grandes bancos aí que tem, um dos principais, o débito previdenciário dele é maior do que todo o dinheiro arrecadado com a reforma, todo o dinheiro economizado com a reforma de um banco, entendeu? Então, assim, é muito relativo, né? Essa questão. A gente acha e a gente leva a população da classe média a achar que é porque o pobre tá ganhando, porque ele não tá trabalhando, tá ganhando de graça. Gente, a gente tá falando de R$170. É muito pouco. Muito pouco. Então, assim, não é isso, sabe? Mas a Bárbara escreveu aqui, lei do selo, lei do açúcar, é isso mesmo. Então, a gente tem, na verdade, a lei do selo, lei do açúcar, as leis intoleráveis e o último episódio, que é a lei do chá, que é a festa do chá em Boston. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas, enfim, o que é a lei do selo, né? Basicamente, a lei do selo fala o seguinte, todos os documentos que fossem para as colônias, que transitassem nas colônias, deveriam ser selados. E esses selos eram comprados na metrópole. Então, não poderia transitar nenhum documento sem selo. E esses selos eram comprados na metrópole, ou seja, arrecadando dinheiro. A lei do açúcar é o seguinte, o objetivo era obrigar, né, que os Estados Unidos eles comprassem açúcar somente de uma região, que era das Antilhas inglesas lá, entendeu? Por quê? Eles não poderiam comprar o açúcar mais barato, por exemplo. Eles tinham que comprar o açúcar fabricado pelas colônias inglesas. Beleza? Então, esse açúcar, eles eram taxados. Todo açúcar que não fossem comprados nas Antilhas inglesas eram taxados. Ou seja, então, basicamente, eles eram obrigados a consumir somente o açúcar inglês. Depois, teve a
o episódio da festa do chás, né? Vocês já devem ter ouvido isso. A festa do chá, na verdade, foi o seguinte. Enfim, são várias questões que entram nesse meio, né? Mas a Companhia das Índias Orientais, né? A Inglaterra tinha interesse em favorecer a Companhia das Índias Orientais, que já estava, tipo assim, decaindo. Então, a Inglaterra concedeu a autorização, o monopólio de vender os chás para os Estados Unidos, exclusivamente para as colônias norte-americanas. Ou seja, os colonos, eles não poderiam comprar chá de nenhum outro lugar que não fosse da Companhia das Índias Orientais. E a festa dos chás, o que eles fazem? Eles ficam sabendo, o povo lá em Boston, né? Eles ficam sabendo que vai ter uma entrega de uma carga grande de chás, e aí eles entram lá nos barcos e tal, e pegam os chás e jogam tudo debaixo da água, sabe? Do mar. Então, leva todos os carregamentos de chás embora. Então, esse episódio... Oi, pode falar, Cleusa. A Jéssica pediu para você deixar ela entrar. Ah, tá. Beleza. Então, tem esse detalhe também, né? Que aí Enfim, aí eles começam a brigar com a Inglaterra mesmo, falando, o que é isso? A gente não vai consumir só o açúcar de vocês, a gente não vai consumir só o chá que vocês mandam e tal. E aí, por fim, a Inglaterra cria as leis intoleráveis. Olha só, eu até peguei algumas coisas aqui. As leis intoleráveis, na verdade, é o seguinte, foi o fechamento do porto de Boston, já que teve tantos prejuízos por causa desse descarregamento dos chás, a Inglaterra mandou fechar o porto de Boston, suspender todas as reuniões relacionadas às colônias do estado de Massachusetts, né, que é onde fica Boston. Então, eles não podiam mais ter reuniões. Tipo assim, tudo seria considerado conspiração, entendeu? Proibição de toda e qualquer manifestação pública contra a metrópole. O que mais? Esse é legal. Que todos os julgamentos de crimes cometidos em território americano fossem a critério das autoridades britânicas em suas propriedades. Tipo assim, as autoridades britânicas que iam decidir o julgamento dos crimes, né? Das britânicas, das propriedades. Eles que iam decidir se ia ser enforcado, se ia ser, sei lá, esquartejado, sei lá o que é. Que os colônios estavam, então, obrigados a proporcionar alojamento a todos e qualquer britânico que viessem, né, da Inglaterra, e uma diminuição das colônias norte-americanas em favor da ampliação do território canadense. Então, o que acontece? E, por fim, tem uma tomada das tropas britânicas ali em Massachusetts. Então, vem um exército da Inglaterra em Massachusetts e ocupa. Então, o que acontece? Olha que situação. Beleza, Aline, tranquilo. E o que acontece? Então, o povo da colônia começa a ficar meio revoltado com aquela situação toda, né? Fala assim, o que é isso? A Inglaterra tá pegando pesado demais com a gente. E aí começam os ânimos a aflorarem para uma ideia de buscar a independência. Além disso, existe na Europa umas ideias que surgiram lá na França, não sei se vocês já sabem qual que eu tô falando, que também vai influenciar essa ânsia pela liberdade, essa vontade pela liberdade que os Estados Unidos têm. Quem sabe qual é? A Francesa. Hã? Não é a Revolução Francesa, não? A Revolução Francesa, ela vai acontecer depois da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E ela também vai ser influenciada por essas ideias. Que ideias? Cleusa, você levantou a mão? Eu levantei, eu só queria falar o seguinte, acerca desse patriotismo que você percebe do filme, né, dos estadunidenses, pelo fato também desses britânicos serem tão patriotas
porque eles estavam dispostos a morrer a qualquer momento pela terra deles, pela ideologia da realeza, né? Mas eles são mandados, é ordem. Você imagina, Cleusa, se eles não seguem uma ordem do rei, o que acontece com eles, né? Então, eles vêm, na verdade, eu acho que o exército inglês, eles não vêm só com esse amor à pátria, não. Eu acho que o exército inglês, ele vem porque eles são ordenados pelo rei mesmo. Quem mostra aí o amor à pátria, né, e vamos defender a qualquer custo, eu acho que é os colonos norte-americanos mesmo, né? Sim, também. Mas eu falo assim, que porque para eles serem tão cruéis, eles eram muito cruéis, eles não tinham. Somente aquele comandante lá, ele não tinha um pingo de bondade naquele coração dele, coração de pedra totalmente. É claro. E aquela cena do filme que ele faz aquele incêndio na igreja, coloca todas as pessoas dentro da igreja. É muita maldade. Gente, eu queria comentar isso desde o início aqui da aula. Eu não sei se vocês perceberam, mas vocês lembram que tem um personagem que não é o comandante Bauzão do Olho Azul, mas é um outro personagem que é inclusive o que taca o fogo lá na igreja? Filho da puta! Sim. Ele era Traidor. Vizinho, traidor. Ele era colono. Ele era colono, vizinho do Benjamin Martin. Aí, em troca de informações, o exército britânico fala assim, você vai dar informações? Aí, tanto que ele é até humilhado, porque ele fala assim, nossa, que tipo de gente você é, né? Porque se as pessoas não podem confiar em você, mas tudo bem. Aí, ele vira capitão da guarda britânica, mas ele é norte-americano. E ele trai o Benjamin Martin. Ele fala lá, tem a cena que vira e fala assim, eu sei até o número das botas dele. Não é? Verdade. Então, ele entregou a família de todos os militantes lá. Nossa, então essa ele cena aí. Agora faz sentido, eu não tinha reparado nisso. Ele matou todo mundo. Ô, Sara, e sabe o que eu tô Eu fiquei me perguntando isso? como que eles sabiam quem que era a família de quem. Aí agora faz sentido. Ô, Sara, eu esqueço que assim, quando a gente tá vendo junto, às vezes eu vou falando assim, gente, presta atenção nesse cara aí, ó. Porque eu sei que muitos são os personagens muito parecidos ali também, a gente fica meio confuso, né? Quem é tudo branco do olho azul? Do olho azul, a gente fica meio confuso. Quem que é quem? Mas aí o capitão, que é o cara que fica e fala assim, mas ele até tenta e fala assim, não, mas eles são civis, tem mulheres e crianças. Aí o Bauzão fala assim, não tem honra nisso. Fogo. Não tem honra nisso. Não tem honra nisso. Porque eu acho que promete a ele no início do filme, né, que ele vai recuperar a honra dele por ele ajudar a coroa, né? A coroa britânica. E ele, olha que maldade, né? Então ele vai e ele mata o seu povo, né? Ali dentro da igreja. Que é uma cena, né, gente? Eu vou te contar. Mesmo ele sem querer, porque acho que naquele momento ali ele ficou assim, sem saber o que fazer, mas ele já não tinha mais escolha. Se ele não fizesse, ele ia morrer também. Gente, claro, né? Não resta dúvida que, assim, que eu tenho certeza que a mais da metade das pessoas desistem de estar na guerra. Elas só cumprem ordens no final das contas, né? Você imagina se todo mundo vai para a guerra, vou lutar mesmo. Todo mundo sai fugido, sai escondido. Vocês imaginam? Ele já tinha matado a família daquele birutinha lá que se matou, tadinho. Nossa, velho, eu fiquei com aquela hora dó partiu dessa meu Nossa. Calma, que birutinha? O birutinha que matou que tinha o filho mulher, ruivo. Que tinha um filhinho ruim. Militante. Daí ele foi e entregou a família. Foi a primeira que morreu antes de ser queimado. Aí o cara entregou a família, aí ele chegou lá e estavam mortos no chão. Aí ele foi, ficou doido e E matou, foi ele. Ficou doido, mas é porque você vê sua esposa e seu filho morto. Você vai fazer o que da vida? Ou você quer vingança? Você vai lutar pelo quê? Você tá lutando pela sua família, você não tem mais? Vou lutar pelo quê? Né? Aí depois ele bota fogo. Dá muita dó dele mesmo, verdade, gente. Ô, professora, uma coisa que me chamou a atenção no filme, tipo, que não é algo costumeiro da nossa realidade, é como era a guerra realmente. Eles chegavam e ficavam parados, tipo assim, não era aquela coisa de combate, eles paravam. Eu fiquei muito puta com isso. Mas eu fiquei assim,
Como, velho? Como Então, que você vai parar pra gente, morte? deixa eu comentar com vocês. Esse ritual ali na guerra, que ridículo. Não, outra coisa. Uma das coisas que fez os Estados Unidos ganhar a guerra de independência dos Estados Unidos foi aquela estratégia de milícias, né? Porque a ideia era aquela, né? Em campo aberto, é ridículo, né, gente? Ridículo, né? O povo atira, pá, agora é a Não vez tinha do nada pra se pá. proteger, velho. Oh, é muito sem noção, não tem noção. cabimento. E eles ganham a guerra. Preparar, apontar e o outro ainda tá andando, tipo, vem cá, tira aqui, ó. Mas mira aqui pra não estragar o funeral, porque na Não cara tinha nem um escudinho, né, gente? Nenhum. Agora sim. Eu sabia que ia morrer. Não dá para entender, porque. Ai, acabei de quebrar minha caneta aqui. Não dá para entender, porque antes disso, muito antes disso, tipo assim, aí eu vou voltar nos Vikings, né? Que eu sempre falo com vocês aqui dos Vikings, mas eles tinham super escudos. Por que de repente eles aboliram os escudos? Eles das tinham canhão, guerras? por que eles não tinham escudo? Não tem E sentido. você viu que as balas do canhão mais acertavam eles mesmos do que o inimigo? É, a perna. Caso da distância, né? Não chegava no inimigo. Ô, gente, assim, claro, né, meninos e meninas? Claro que é uma fantasia, não é daquele jeito, mas também, todo mundo que faz filme, eles pesquisam, né? Então, assim, eles não tiram do sovaco aquelas Também teorias. provavelmente tem aquela coisa, né, de ironizar e fazer graça com o colonizador, né? O produtor do filme queria fazer graça com os britânicos Não, também, mas né? eu Porque acho que devia ser, pode ter sido episódio, sim, eu acho que sim. É, claro que ali a gente engraçado, a bala tava caindo atrás deles ali da frente, a bala tava caindo neles. não, ridículo. Mas só se aprende com o erro. Mas ô, Sara, é meio que Aqui isso pra gente se mesmo. explodir, depois a gente tenta de novo. Porque tipo, como é que a gente vai, assim, medir a distância, né? Meio que isso Vai ter que mesmo, testar. né? Deixa eu só ver o que o Matheus falou. Acho que esse capitão não queria entregar os colonos, mas se ele não fizesse isso, seria humilhado, como também morto por não querer matar os colonos. Também acho que a partir do momento que os colonos fizeram suas milícias, eles foram eliminando aos poucos os comandantes, e assim ganhando força. Então, o que acontece? Eles não faziam parte do... Porque, assim, existe o código de guerra, né? Que era lá em campo aberto e tal. Mas os milicianos, eles não eram do exército, eles podiam agir da forma que eles quisessem. E a grande marca da guerra dos Estados Unidos foi essa guerra de milícias. Então, eles emboscavam as guarnições antes de chegar a campo aberto. Então, essas emboscadas que foram dando vantagem, porque o exército norte-americano o exército britânico era muito superior. Então, se não fosse essas emboscadinhas que as milícias foram dando, eles não conseguiriam, né? Então, eu acho, assim, que isso foi uma vantagem e é muito marcado no filme, porque, inclusive, o Benjamin Martin, ele não é do exército, ele é uma milícia, né? Na verdade, ele é o comandante da milícia da Carolina do Norte, né? Se não me engano. Mas, enfim. E aí, pessoal, o que eu ia comentar, que eu perguntei, ninguém falou, ninguém respondeu a minha pergunta, na Europa estavam difundindo as ideias iluministas. Vocês lembram do iluminismo? Eu ia falar que era do absolutismo. Mas não ia falar o iluminismo, ele vem justamente... O iluminismo vem justamente para quebrar essa onda absolutista, esse poder concentrado nas mãos do rei, essa economia mercantilista em que o rei mandava em tudo e que definia aí os rumos econômicos dos países. Essas principais ideias iluministas que estavam rodando lá na França, né? Rousseau, Hobbes, Locke, Adam Smith, por aí vai, eles influenciam a Revolução Francesa que está por vir, mas essas ideias vêm também viajando aí pelos mares e chegam nos Estados Unidos. Então, quando o poder inglês começa a abusar demais ali, né, aumentou os impostos, começou a exigir da colônia norte-americana atitudes que antes eles não tinham, eles começam a ficar revoltados e começam a achar uma saída.
Talvez se fossem outros tempos, eles não achariam essa saída. Mas eles começam a perceber nas ideias iluministas que tem que se lutar por liberdade, igualdade e fraternidade, que vai ser o lema posterior aí da Revolução Francesa. Como a Guerra dos Estados Unidos acontece antes da Revolução Francesa, ela impulsiona a Revolução Francesa também. Por quê? Porque eles pensam assim, cara, se o povo lá nos Estados Unidos conseguiram lutar contra o exército britânico e ganharam, e agora eles são livres, não tem um rei que manda neles, por que a gente não consegue fazer isso aqui na França? Né? E vamos, inclusive, aproveitar esse momento que a França está em crise econômica, porque eles mandaram o exército para participar da Guerra dos Estados Unidos, eles estão fracos, eles estão pobres não, mas assim, sem dinheiro e tal, né? Então, pessoal, é por aí, tá? Eu achei que a gente ia conseguir falar tudo do filme essa aula, mas a gente não vai conseguir. Enfim, e aí, só fazendo um adendo, vocês viram lá o Jean Baptiste, acho que é Jean Baptiste, não sei, João Batista, Jean? O francês? É o francês? Maravilhoso. Ele tem um personagem mesmo na história da independência dos Estados Unidos, que é um francês, é João Batista de não sei o quê. Enfim, não vou lembrar aqui para falar para vocês o nome dele. Mas aquele personagem ele foi baseado num personagem mesmo da história que ajudou a colônia a vencer a Inglaterra. Então, e veio propagando, vocês lembram que veio propagando muita ideia da liberdade, né? Veio propagando a ideia de que a liberdade era a coisa mais pura, só né? confirmar, professora, o filme é real, né? Aconteceu. O filme, ele Ou tem não, ou tem o seu uma base quê de fantasia. Mas esse a cara guerra, não existiu, então, não? o Benjamin Martin? Não necessariamente. Na verdade, eu já li sobre isso, tá, Valesca? O Benjamin Martin é uma junção de várias pessoas que lutaram na guerra. Então, assim, parece que teve um que tinha 7 filhos, teve outro que perdeu um filho na guerra. Então, quando os pesquisadores foram fazendo as pesquisas para fazer o filme, eles foram pegando várias histórias, né, aleatórias, e ele representa, o Mel Gibson lindamente, né, ele representa como se fosse vários personagens da história. Não existiu um Benjamin Martin, assim, uau, não. Ele foi uma junção de várias pessoas importantes na Guerra de Independência, tá? Entendi. Isso é interessante, né? Mas, assim, a guerra aconteceu. Ela tem o quê de fantasia para ficar mais gostoso, né, gente? Bom, aí aqui as próximas perguntas, eu acho que a gente já até falou como que o iluminismo, né, influencia aí a Guerra dos Estados Unidos. Por fim, a pergunta que eu coloquei. Qual foi a estratégia que mudou os rumos da guerra? Foi as milícias, né? Eu acho que foi a criação e a aceitação das milícias pelo exército. E aí, então, o exército trabalhava numa frente, as milícias trabalhavam noutra frente, e aí a Inglaterra não conseguia combater. Mas, tudo eu já falei, deixa eu só ver aqui. Eu achei legal a ideia do morro, de usar o morro como estratégia. O que é ótimo, né? Maravilhoso, porque o povo ia para campo aberto muito loucamente, como a Sara, né? Tinha falado, acho que a Sara saiu. Enfim, gente. Então é o seguinte, coisas que eu quero fazer uma observação aqui antes da gente acabar a aula. A declaração de independência, que nós vamos falar na próxima aula, ela não é dada ao final da guerra. A declaração de independência ela é 4 de julho de 1776. Ali, eles declaram a independência dele. Quer dizer, nós vamos para a guerra em busca dessa independência. Né? Eles tinham aí alguns anos de guerra, eles fazem lá um documento. Na verdade, no final daquele filme, quando eles conseguem tomar ali a região de Massachusetts, da Filadélfia, New England ali,
eles fazem a Carta de Independência. Mas a guerra mesmo da independência dos Estados Unidos só vai acabar em 1783, quando no Tratado de Paris, falando em Paris, a fotinha de Paris, quando no Tratado de Paris, os países da Europa reconhecem a independência dos Estados Unidos. Então, aquilo ali que a gente viu no filme é um pedacinho da guerra, lá na região de New England, né? Que é Pensilvânia, Carolina do Norte, Massachusetts, aquela região ali. A guerra ainda continua nas outras colônias, né? Então, a coisa, eles vão tomando força até a Inglaterra bater em retirada. Mas, quando eles conseguem ali aquela primeira frente, que é muito importante para eles conseguem fazer a Declaração de Independência, que nós vamos falar sobre ela, é o documento importante dessa história toda, né? A gente está falando da declaração de toda a Guerra de Independência dos Estados Unidos para a gente chegar na Declaração de Independência e na Constituição norte-americana, né? Para a gente poder falar um pouquinho desses dois documentos que vamos falar na próxima aula, obviamente. Mas, então, tenham isso para vocês, que a Declaração de Independência, ela é super bonita, super legal, ela é declarada, eles levam ao rei Jorge lá na Inglaterra, tipo assim, ó, a partir de agora, nós, americanos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vamos falar sobre isso, mas a independência só é reconhecida, né, pela comunidade internacional em 1783, lá no Tratado de Paris. É como se a Inglaterra não aceitasse que tinha perdido, perdeu, mas não aceitou que perdeu. Então, quando é reconhecido no Tratado de Paris, eles forçam a Inglaterra a reconhecer que os Estados Unidos agora é um país livre, tá? Então, pessoal, acho que eu já falei demais aqui. Quem não assistiu o filme, eu já coloquei o nome de todo mundo que está aqui, já fui avaliando vocês. Quem não assistiu o filme, tentem assistir, tá? Assim, não percam por não ter participado aqui. Depois, eu acho que vocês gostaram de ver o filme antes da matéria? Sim. É bom, né? Porque às vezes eu fico pensando se é melhor passar depois. Eu tive que dar uma pesquisada no Google porque eu não estava entendendo. Eu pesquisei antes de ter... Tipo, tava umas meia hora de filme falando, não tô entendendo muito. Eu pesquisei no Google contexto histórico. Porque até naquelas reuniões mesmo, aquelas assembleias, que na história porque eu não tava entendendo. Aí eu fui no Google. É muito importante. Eles chamam, né, os representantes para votar pela independência, aquela coisa toda. Isso realmente existiu também. Foram duas grandes assembleias para decidir a entrada, né? Na primeira assembleia, eles decidiram só mandar uma cartinha para o rei, né, solicitando mudanças. Aí depois, a segunda assembleia, que eles decidem entrar na guerra. Então, o que acontece? Eu sei que falta essa explicação histórica quando a gente vai ver o filme, mas ao mesmo tempo, quando eu dou a aula e vocês já viram o filme, é como se fosse um pouquinho mais legal, sabe? É como se vocês realmente visualizassem o que eu estou falando. Então, assim, já que a gente está tendo aula online mesmo, nos conteúdos que não vai ser muito, eu acho que talvez só a Revolução Francesa, que eu consegui passar algum filme para vocês assistirem, eu vou passar. E combinado é que não vai ser filme ruim, vai ser filmes bons, né? Como esse aí, tá? Então, pessoal, ok. Na aula que vem eu vou passar para vocês as questões da Declaração de Independência e da Constituição. Eu vou ver se eu consigo mandar para vocês um filme, mas eu não vou dar spoiler, porque se eu não conseguir, eu tenho que ver se eu consigo baixar o filme aqui. Porque ele não tem na internet, ele é super difícil. Mas alguns de vocês já devem ter visto, que é o Maria Antonieta. Já viram Maria Antonieta? Não, eu tô assistindo os Vikings. Você tá assistindo? Que máximo! E aí, tá gostando? Amando? Eu tô apaixonada. E o Ragnar maravilhoso, né? O Bjorn maravilhoso. Nossa Senhora. Deixa eu te falar. Eu fui no pediatra do meu filho semana passada e a gente tava falando de série, é lógico, eu fui falar dos Vikings. Aí ele me contou o seguinte, que teve uma propaganda da Calvin Klein há muitos anos atrás, que foi o Ragnar, que foi o modelo, assim.
que foi a campanha mais valiosa de toda a história da Calvin Klein. Tá? Meu Deus. Mas, assim, super justificável, né? Porque o Ragnar, meu Deus do céu. Gente, eu já falei, E assistam. Quem não tá assistindo tá perdendo, tá? E vai lançar o final esse ano, a última temporada. Então, assim, é um momento para vocês assistirem tudo para poder chegar no final para assistir. Legal. Eu choro vendo a série. Não, Nossa. dá pra chorar, mas você tá em qual parte? Eu tô acabando a segunda temporada. Então você já viu bastante. Não, gente, assistam. Maravilhosamente legal. Atualmente eu tô revendo Suits, sabe? Que é o Homem de Terno. É de advogados, né? Totalmente diferente, outra pegada, mas depois vocês assistem também. Lá pra frente. É legal. Dá um ânimo de ser muito foda na advocacia, sabe? Você fala assim, cara, eu quero ser bom, eu quero formar, eu quero fazer direito por causa desse seriado. Mas assistam Vikings primeiro. Não, porque assim, é claro que é uma coisa super fictícia, assim, ilusória, porque a advocacia não é igual mostra no Suits, mas é bonito de se ver, digamos assim. Mas assistam aí os Vikings. E aí eu vou passar para vocês o Maria Antonieta, eu vou tentar passar, porque não tem nas redes, é difícil, mas é um filmaço também, filmaço super legal. Não se compara com Patriotas, né? Mas é um filmaço também que vai mostrar para vocês o contexto para a Revolução Francesa. É o contexto anterior à Revolução. Então, o filme não trata propriamente da Revolução, mas mostra o contexto anterior. Então, é legal. Aí eu pensando em passar eles para falar sobre a Revolução, entendeu? Mas beleza, eu vejo e falo isso no grupo. E na aula que vem, a gente finaliza essa parte da independência, falando sobre os documentos. A gente vai ler aí os documentos, como é que é a declaração, o que que fala, o que que não fala, tá? Hoje a aula foi diferente, né? Não teve uma aula, assim, mas eu acho que também é gostoso a gente conversar, ter outras dinâmicas. Então, sempre que puder fazer esse tipo de dinâmica, eu gosto. Porque eu fico me sentindo muito sozinha aqui, né? Só a Valesca, de vez em quando, a Ana, que coloca a câmera. Os outros estão tudo na cama ali, né? Deitado, assistindo. Mas não tem problema não, tá, gente? Uai, esse link, Bárbara, é do filme? Deixa eu ver se é. Peraí, gente. Vamos ver se é um filme. Eu não sei se foi só eu que teve essa impressão, mas eu... Peraí, rapidinho. Podia falar. Ok. Não. Ai, meu Deus. Uai, então Uai, gente, é esse link aí. Maravilha, assistam. Ela mandou só pra você. Ó, então vou mandar pra vocês aqui. Quem que ia falar comigo que eu cortei? Eu. Pode falar. Eu tive a impressão de que o cara, o francês retratado no final, que dá aquele close nele, avistando o cara ir embora, me deu a impressão de que ele tinha um amor pelo principal. Eu não sei se foi isso, mas eu teve essa impressão que ele tava meio que in love, não sei. Será? Não, eu acho que foi uma coisa muito de respeito. Primeiro, por duas razões. Uma, que o Benjamin Marty foi o líder e o herói de uma guerra contra os franceses, né? E eles tiveram que lutar lado a lado ali, né? Então, eu acho que rola alguma coisa nesse sentido, tá? Pode assim, ser. mais de respeito e tal. Mas não sei, deixa eu só ver aqui. Aquele close ali foi muito estranho. Mas pode ser, não sei, eu tenho que reparar. Gente, eu tô mandando aqui no grupo de novo o link. Quem quiser ir vendo, maravilha. Eu não vou cobrar para aula que vem, eu vou cobrar para outra aula. Então, quem quiser já ir assistindo, é um filmaço também, é muito bonito, a fotografia dele é muito bonita, é muito legal. Eu acho que aí vocês prestam atenção em tudo para a gente poder discutir também na outra aula, tá bom? Então é isso. Obrigada pela presença. Desculpem aí a canseira também, mas faz parte do gabarito, né? Então a gente tem que seguir em frente. Tá, pessoal? Então, beijo, boa semana para todo mundo. Vejo vocês na quarta-feira que vem. Tchau, fiquem com Deus.